Amém. Boa noite, querido. Você está bem? Amém. Que bênção. Então, para mim é um prazer estar aqui, sempre é, né? Eu fico feliz demais. Eu tive aqui há pouco tempo no culto das mulheres, o último culto bimestral das mulheres. Bimestral, mensal. Bimestral é o meu lá. E foi muito bom, graças a Deus. Gostei muito da festa que foi feita, né, para as mulheres. E agora a gente está aqui compartilhando alguma coisa específica, sobre um tema específico desse mês, que vocês estão tratando sobre esses assuntos, sobre impedimentos, aquilo que vai impedir de a graça fluir para você. Irmão, sem graça, não tem graça. Amém? Sem graça não dá. E isso é bem sério, né? A gente precisa saber que há coisas que a gente pode fazer que pode obstruir a graça. E aí, sem graça, a gente não consegue. Sem graça é melhor não viver um dia a mais, porque sem graça vai ficar muito difícil. O mundo já é difícil, a situação já é difícil, Satanás já é difícil, então a gente precisa da graça. Então não anula a graça, pelo contrário, faz por onde ela ser multiplicada na sua vida. Amém? Faz por onde ela fluir rapidamente, ela poder correr na minha vida e na sua sem freio, sem impedimento, mas fluindo livremente. É uma coisa boa, é uma graça que flui livremente, é generoso da parte de Deus. Amém? Então, dentro disso, o tema que sobrou para mim foi tagarelice. Eu gostei demais, achei ótimo. Eu gosto de falar desse assunto. Eu acho que é muito propício. Tem muitas passagens na Bíblia falando sobre isso. No Velho, no Novo, Provérbios, Tiago, tem muita coisa. Eu escolhi algumas coisas e aí a gente vai caminhando dentro disso. São 8h10. Então a gente vai ver se a gente fala aí 50 minutos sobre o assunto. Amém? Sem tagarelar, mas somente falar. Amém? Porque a tagarelice é aquela fala desnecessária. Tagarelice é uma fala inconveniente. São palavras que não deveriam estar sendo faladas, proferidas. Isso é tagarelice. Amém? Mas como maçãs de prata em salva de ouro, assim é a palavra que é dita a seu tempo. Então tem a palavra que é aprazível, que é boa, que deve ser dita, e tem a palavra que não devia ter saído da nossa boca de jeito nenhum. Eu lembro que acho que foi o ano atrasado, não foi o ano passado, foi o ano atrasado. Eu ouvi uma voz dizendo dentro de mim, o Senhor falando comigo, né? Ele me dando uma instrução. Desculpa, viu, gente? Acho que desmanchou aqui a bainha. Acontece. Eu ouvi uma voz, né? Aquela instrução do Senhor, e nós temos essa instrução o tempo todo, né? Se a gente for falar sobre a voz de Deus, sobre o falar correto e o falar errado, tem muita coisa para falar. Então esse conselho, essa voz dentro de cada um de nós, ela vai te instruir sobre coisas particulares sobre você. Ela vai te falar sobre o seu futuro, ela vai te falar sobre o que você não deve fazer, ela vai te avisar de armadilhas que estão propostas para você. Olha, é uma maravilha, graças a Deus que nós temos uma voz dentro de nós que não é tagarela. Por quê? Porque tagarelice é falar inconvenientemente. São palavras que não deveriam ter sido ditas. As dele não. Sempre são para um fim proveitoso. Deus me livre de Deus se calar a meu respeito. Deus me livre. Se calar para mim. Eu não quero que Deus se cale para mim. Eu quero que Deus tenha fluidez de falar e eu possa ouvi-lo. Porque é segurança. Você quer Deus calado para você? Não. E aí uma vez ele me deu essa instrução, ano atrasado. Ele disse assim: quando alguém deve falar alguma coisa, em alguma situação, e não fala, uma outra pessoa fala no seu lugar. Uma outra voz vai falar no seu lugar. Por exemplo, às vezes era necessário um pedido de desculpa seu para alguém. Era necessário que a gente tivesse desculpado com alguém. Então eram palavras que era para ter saído da nossa boca. Por algum motivo a gente não fez. Ou por orgulho, ou por vergonha. Ou porque se eu pedir perdão, eu estou reconhecendo meu erro e aí eu não quero, eu vou passar por baixo.
Aí eu vou ser menosprezado, as pessoas vão me pisar porque eu reconheci meu erro. E por algum motivo a gente não fala, não libera essas palavras. Quando eu não peço perdão a uma pessoa que eu deveria ter pedido, existe um vácuo agora entre eu e ela. E aí, por o que eu não falei, tem uma outra voz que agora vai ficar falando nesse vácuo entre eu e ela. E essa pessoa é o diabo. Você entende? Essa voz dele vai começar a falar na cabeça daquela outra pessoa. Olha aí como é que ela foi insolente com você. Olha aí como é que ela é orgulhosa. Nem sequer reconheceu o erro dela, nem sequer lhe procurou para dizer nada. Embora você e eu tenhamos nos arrependido, mas a gente não proferiu o arrependimento para aquela pessoa para com quem a gente machucou. Então, se eu não peço perdão a alguém do que eu magoei, não importa quão arrependido eu esteja por dentro. O meu arrependimento não chegou até a pessoa. Por quê? Porque eu não falei. Se eu não falei, não tem como ela saber. Você entende? Deus sabe quando a gente erra com Ele que a gente está arrependido, mas a gente precisa se dirigir a Ele pedindo perdão. Não precisa ser falando com a boca, verbalizando, não. Pode ser no pensamento. Mas a gente precisa. Sabe que errou, então peça perdão. Só saber que errou não vai trazer o perdão automaticamente. Reconhecer o erro e pedir perdão trará sim aquele perdão para você. Você entende? Então, quando eu e você precisamos dizer alguma coisa lícita, correta, e a gente não diz, no vácuo das nossas palavras, outra voz vai entrar e vai falar. E aí depois a gente não sabe, porque há uma distância tão grande, um muro tão grande entre a gente e aquela pessoa. É porque eu deveria ter dito alguma coisa que eu não disse. Ou o contrário, eu disse coisas que eu não deveria ter dito. Vamos começar com essa passagem de Tiago, por favor, 3. Ele fala muito sobre essa questão da língua, a gente não vai entrar em tudo. Mas no capítulo 3, o versículo 2 diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Que coisa interessante, né? Pois todo tipo de feras e aves e répteis e seres marinhos se domina e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontida, carregada de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança desse Deus e Pai. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode também jorrar água doce. Pronto, um capítulo inteirinho só sobre esse assunto. No começo do capítulo ele diz que o homem que refreia a sua língua é um varão perfeito. Aí eu fico pensando, eu não sei você, mas esse versículo me chama muita atenção. Com tantos adjetivos, com tantos elogios que ele poderia usar para uma pessoa que ele considere perfeita, ele usa o controlar a língua. Como assim? É porque realmente uma pessoa que consegue dominar a língua, com certeza é uma pessoa que ora muito, é uma pessoa que lê muito, é uma pessoa que tem obras de justiça, é uma pessoa que é generosa com as pessoas, é uma pessoa que anda em amor, porque pelo que ele fala, é mais fácil refrear qualquer outra coisa no corpo do que a língua. É mais fácil você entrar num regime, passa fome porque quer emagrecer. Você controla o estômago, mas às vezes não controla o que fala. Você entende? Às vezes a gente controla
por exemplo, o nosso corpo para dormir. Não, eu preciso dormir, eu estou perdendo muita noite de sono, vou desligar tudo, vou desligar o celular, vou tirar a televisão do quarto e vou dormir. Leva um tempo, mais uma hora seu corpo acostuma. Por quê? Porque você dominou aquilo. A gente doma o que a gente quer. A gente doma o que a gente considera importante. Mas ele deixa claro que a língua parece que é a coisa mais difícil que o ser humano tem para dominar. Irmãos, até sexo se domina. Não é à toa que há monges, que há eunucos que se fazem eunucos, inclusive a Bíblia diz. Ninguém vive por causa de sexo, não. Dá para passar sem sexo. Até isso se domina. Mas parece que a língua é o negócio mais perigoso. Você entende? E é com base nisso que a gente vai começar a discorrer hoje. Se a gente lembra aquilo que a gente acabou de ler, me parece até que ele foi muito exagerado no conceito dele do negócio. Ele disse que a língua inflama tudo, ela também é inflamada pelo inferno e faz uma tempestade, faz uma fogueira. Menino, ele deixou um negócio muito sério aqui sobre a língua. Você pode achar que ele está sendo exagerado. Mas o que ele está querendo dizer é que realmente uma língua, palavras mal utilizadas vão causar esse efeito aqui. Jesus ele disse assim, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho só de fermento. Quando a gente faz bolo, porque hoje em dia a gente já compra a farinha com o fermento. Mas quando a gente fazia com a farinha normal, você põe uma pontinha, uma colherzinha de chá. Numa massa enorme. Uma colherzinha de chá e o bolo cresce daquele jeito. Vocês estão comigo? Não é tudo que chega na nossa cabeça que a gente deve deixar sair pela nossa boca. Não é tudo que a gente pensa que a gente deve verbalizar e deixar sair. Porque palavras proferidas não tem como voltar elas para dentro e você engolir elas de novo. Elas já saíram. E quando elas saem, dependendo do que for dito, elas saem para abençoar ou elas saem para esfaquear. Elas saem para curar ou elas saem para trazer um câncer. Elas saem para erguer uma pessoa ou elas saem para terminar de matar uma pessoa. É muito sério. Há pessoas que guardam mágoas de uma frase dita, de uma conversa de mal entendido entre uma pessoa e outra, e aquela mágoa possui aquela pessoa para o resto da vida e ela morre doente por causa da mágoa, por causa de uma conversa onde a interpretação foi cruzada. Você está entendendo? Irmãos, tem a hora de falar e tem a hora de calar. E a Bíblia diz claramente que quanto mais maduro, mais você e eu vamos saber domar esse negócio. Não é toda a resposta que a gente tem que ter na ponta da língua. Não é tudo que a gente deve revidar na mesma hora. A gente tem que saber engolir sapo. Mas quando eu estou com razão, também. Às vezes a gente engole o sapo, como se diz, né? Que é uma expressão, não é literal, graças a Deus. Deus me livre. Mas às vezes você tem que engolir algumas coisas para que aquilo que ele falou, né, que uma pequena fagulha incendeia toda uma floresta, para que isso não aconteça. Porque o negócio começa pequeno e depois fica descontrolado. Às vezes uma confusão dentro de casa entre marido e mulher se deu porque alguém não soube segurar a boca. Você entende? Quando no calor da confusão você se permite entrar na carne, pode ter certeza que tudo que você vai dizer dali para adiante vai ser bobagem. E a Bíblia diz em Provérbios, no muito falar, não falta uma tolice. Aí a gente já vai falar de outra coisa. Deixa eu só terminar isso aqui. Há confusões e discussões que poderiam não ter acontecido se a gente soubesse ficar calado. Porque quando você está na carne, quando você está aborrecido, chateado, brabo, você vai falar bobagem. E não tem como engolir aquilo outra vez. E aquela palavra já saiu e perfurou e cortou a outra pessoa. Janaína, depois eu me desculpo. Graças a Deus pelo perdão, é uma bênção. Como eu falei no começo da pregação. Pedir desculpa, se arrepender e a outra pessoa lhe perdoar, irmão, isso aqui é um bálsamo. Isso aqui é uma cura. Isso aqui é um remédio, é maravilhoso, mas nem sempre isso aqui vai acontecer. Nem sempre quem te feriu com palavras vai sequer saber que te feriu. Você entendeu? Quanto mais ter coragem e maturidade de vir até você e reconhecer. Desculpa, aquilo que eu te disse naquele dia, eu sei que foi ruim, não foi bom, eu não queria ter dito, eu estava chateada, estava brava, me perdoe, eu reconsidero aquilo, eu não penso isso não. Foi o calor do momento. Pronto, irmão, chega alivia.
Mas essa pessoa nunca vem procurar você para nada, porque não acha que fez nada. Ou sabe que fez, mas é orgulhoso e não vai vir. Ou acha que você merecia ouvir aquilo mesmo e pronto. Você entende? Sabe que a gente tem que saber lidar com a afronta que vem das pessoas por amor a Deus e a sua palavra, e depois por amor a gente mesmo, senão a pessoa continua vivendo e quem morre é você. Estão comigo? Quando você, mãe, estiver irritada com seu filho, sua criança, seu adolescente, sua moça, talvez não é a hora de você sair abrindo a boca e dizendo tudo que chega na sua cabeça. Cuidado, você vai dizer alguma bobagem. Entende? Vai dizer que essa menina é uma nojenta, que você vai casar grávida, você vai ver, tu vai pagar a tua língua, você vai sofrer como eu sofri, coisas assim, você é burro, você não vale de nada, ninguém vai casar com você, ninguém vai aguentar você, só eu que te aguento, ninguém vai querer você. Cuidado com isso. As palavras mais pesadas dentro de nós, que nos machucam mais, são aquelas que vêm de quem a gente gosta. Porque um desconhecido na rua, que você está numa demanda de trânsito, ele põe a cabeça para fora e diz, sua seu não sei o que, está vendo não, sinal, você fica brava ali e dá uma resposta, ou não, né? Espero que não, né? Fica chateado e vai para casa e ponto, você nunca mais vai ver aquela pessoa, sabe nem quem é, talvez ainda passe o dia pensando, mas rapaz, fulano me disse que eu sou isso, que coisa, mas pronto. Agora vem uma mãe sua dizer um desaforo a você, vem uma esposa dizer uma coisa a você, vem um marido, vem um filho seu dizer que preferia ter nascido de outra mãe. Queria que minha mãe fosse a minha mãe não fosse a senhora, fosse a mãe da minha amiga, porque ela é melhor. Você entende? Ou às vezes o marido diz, bem que eu devia ter casado com fulaninha, que eu estava namorando antes de te conhecer, porque era melhor do que tu. Estão comigo? Ou sei lá o quê. Às vezes a gente tem um conselho que a gente quer dar a outra pessoa, ou uma correção que a gente quer dar, e a gente não sabe fazer. Aí como a gente não sabe fazer, a gente também não sabe receber, porque isso aqui é uma via de mão dupla. Geralmente quem não sabe falar direito com a outra pessoa, também não vai saber receber das outras pessoas. Você entende? Estão comigo? Relacionamentos, irmãos, é a base da vida cristã. Primeiro relacionamento com Deus, primeiro na vertical, depois nesse horizontal aqui, a nível de irmãos. Lidando com a igreja e lidando com o mundo. A vida da gente vai ser relacionamento o tempo todo. Primeiro com Deus, depois com o povo. Primeiro com Deus, depois com o povo. É assim o tempo todo. E a gente precisa aprender a se relacionar, e isso passa pelas palavras. Pelas que a gente fala e por aquelas que a gente não devia ter falado. Estão comigo? Cuidado com o que a gente diz na carne, isso vai minar a graça. Isso vai minar o favor de Deus, isso vai minar a unção. Eu nem falo sobre declaração de fé, sobre aquilo que você fala muitas vezes, porque a Bíblia diz que aquilo que eu falar crendo vai acontecer comigo, e fé tem a positiva e tem a negativa. Entendeu? A gente pensa que fé é só para as cores de Deus, mas tem fé nas cores do diabo também, porque fé é acreditar piamente que aquilo vai acontecer, mesmo que eu não esteja vendo ainda. Pronto. Tem gente que acredita piamente que a sua filha vai casar grávida, porque você casou, sua avó casou, sua mãe casou, isso aí está na família, é o destino. Pronto, aí é o que vai acontecer mesmo. Você entende? Tem gente que acredita que vai morrer com aquele câncer, porque minha avó foi, minha mãe foi, meu pai foi, não sei quem, e o próximo sou eu. Então fica à vontade. Cada um vai ter aquele que conseguir crer. Mais de uma vez você vê Jesus chegando para as pessoas dizendo assim, o que queres que eu te faça? Não, isso assim, assim, pois então seja segundo a sua fé. Você consegue crer para o quê? Tem fé negativa, tem fé nas cores do diabo e funciona tanto quanto as cores de Deus. Porque a fé traz para mim e para você aquilo que a gente está crendo. E aquilo que a gente está crendo vai sair pela nossa boca uma hora ou outra. Que aí já é aquele outro versículo que diz, do que o coração está cheio, a boca fala. A gente pode até forjar as palavras por um tempo, entendeu? Assim, maquiar, ter aquelas palavras de crente verbiano, né? De confessor da palavra. Não, e tal, é isso aí, irmão. Pela fé é isso mesmo. A gente estamos crendo, tarará, Deus é fiel, lá. Mas se isso não estiver lá dentro de verdade, uma hora a gente não vai conseguir ficar
criando as palavras o tempo todo. Vai sair como realmente está lá dentro. Quando a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio, não está dizendo que tudo que a gente fala está vindo do coração. Mas quer dizer que quando o nosso coração está cheio de uma coisa, a gente pode esconder como for, mas uma hora a gente vai vomitar aquilo e verbalizar. Porque quando o coração está cheio de uma coisa, a boca fala. A boca é a válvula de escape do coração, ou da alma, da mente. Vocês estão comigo? A gente já sabe que a gente habita nesse corpo. As janelas, as portas de entrada para esse corpo são olhos, ouvido, boca, mente, para entrar dentro do seu ser. Sua alma, que é a sua mente, está dentro de você. E seu espírito, que é o coração do homem, também está dentro de você. Aqui fora você tem as sensações físicas. Mas essas coisas invisíveis estão dentro de nós. Então, por essas janelas, há coisas que chegam. Não é à toa que a Bíblia diz, não bote coisa má diante dos seus olhos. Se você, só um parêntese, se você é jovem, rapaz, moça, ou não, já véi, se você tem costume de ficar abrindo internet, olhando mulheres em posições indecentes, com roupa indecente, ou mesmo, vou até suavizar, se você é fã de filme, de romance, que sempre tem uma ceninha de sexo, ou um pré-sexo, você precisa se privar disso. Você precisa não assistir 50 tons de cinza. Isso não serve para você. Nem de cinza, nem de nada. Você entende? Porque, amada, aquilo que eu me exponho muito tempo, essas são as entradas para dentro de mim. Essas são as entradas da minha mente. Essas são as entradas do meu coração. Vai chegar primeiro para a minha mente, vai afetar a minha mente. Se aqui eu não conseguir expulsar, vai descer para o meu coração. Quando desce para cá é péssimo, porque contamina todo o meu ser. Cuidado com o que a gente está se expondo continuamente. Às vezes é disso que o nosso coração está cheio. É por isso que uma vez ou outra a gente está falando uma bobagem dessa. Por quê? Porque está se expondo a isso. Música que se ouve. Tem músicas seculares, amado, belíssimas, bem executadas. Os cabos são bons, sabem fazer um negócio, são bons. Mas cuidado com o que você se expõe o tempo todo. Você entende? Porque aquilo que a gente se expõe vai encher a nossa mente, consequentemente o nosso coração. Aí daqui a pouco a nossa boca está falando. Cuidado. E ninguém pode ser juiz de ninguém e ninguém pode ser policial de ninguém. Cada um vai ter que fazer por si mesmo. Porque um filho seu, debaixo do seu domínio, dentro da sua casa, você ainda olha o que ele está assistindo, dá uma olhada no celular, mas ele não fica 24 horas no seu pé. O menino vai sair, o menino vai para a escola, a menina vai para o cursinho, e aí? Você entende? A gente está cercado de coisas que querem puxar você e eu para baixo. Cabe a cada um de nós ter o seu próprio conceito de não olhar, não ver, não ouvir, não provar. É a gente que escolhe não tocar, não chegar perto, não estar lá. A Bíblia diz que o sábio, ele vê o mal e ele passa de largo. Mas o tolo vem e cai naquilo. Perceba as coisas e passe de largo. Amém? Pense sobre isso. Mas voltando para a questão da tagarelice, existe... quando a gente diz assim, fulano fala demais, eu entendo que existem dois conceitos, vamos dizer assim, duas explicações, para fulano fala demais. O falar coisas que não devia estar dizendo, mesmo que seja uma pessoa muito calada. Eu conheci uma pessoa assim, muito calada, falava pouquíssimo, mas toda vez que abria a boca era um crítico. Sempre tinha uma coisa para falar de alguém. Sempre tinha uma reclamação para falar do trabalho de alguém. Se eu e você somos uma pessoa que entra no ambiente e seu olho bate rapidamente naquilo que está errado, tem uma nota que precisa ser trocada dentro de nós. A gente precisa entrar no ambiente e olhar logo que ficou bom. Cara, como ficou bom esse negócio preto aqui atrás. Ficou ótimo. Você entende? E não pensar naquilo que... Isso é uma avaliação que cada um de nós deve fazer particularmente. Quando você chega num lugar... Quais são as primeiras coisas que te chamam a atenção? Aquilo que está legal ou aquilo que não ficou bom?
Se toda vez, não eventualmente, mas se toda vez que você chega num ambiente, só aquilo que não está bom é o que te chama a atenção, talvez isso seja um sinal de que a gente está crítico demais. E o crítico demais vai emitir a crítica. Porque do que do coração está cheio, a boca vai falar. E ninguém muda debaixo de crítica. As pessoas mudam, né, nesse sentido de ouvir a gente falar, elas mudam quando a gente valoriza o que está bom, porque uma pessoa valorizada, com o seu tanque de amor cheio, ela vai conseguir ouvir uma repreensão. Uma palavra mais dura. Por quê? Porque ela está bem. Agora uma pessoa que todo tempo nada está bom, nada presta, teu cabelo é feio, o que tu fala é ruim, tu come demais, tu come de menos, tu é muito alto, tu é muito magro, está muito caído, está muito em pé. Tudo é ruim, nada está bom. Você entende? Uma pessoa debaixo de crítica o tempo todo, ela não consegue sair do lugar. Uma pessoa que entende que está sendo todo o tempo avaliada, não consegue sair do lugar. Você tira, por exemplo, pelos alunos quando vão pregar no segundo ano. Às vezes são pessoas que já pregam, ou que já têm uma oportunidade numa célula, já têm uma oportunidade no meio dos jovens, dos adolescentes, normal. Mas quando chega ali, que tem ali 3 pessoazinhas só sentadas na mesa, e você sabe que tem que falar qualquer coisa, nem que seja o seu testemunho de rema. Como foi que eu entrei aqui e o que é que esse lugar fez em mim em 2 anos? Simples demais, 15 minutos. Ela já trava porque fica nervosa. Por quê? É porque ela não tem o que dizer? Não. É porque ela não tem testemunho nenhum em 2 anos de rema? Não. É porque ela está sendo avaliada. Ninguém gosta de ser avaliado o tempo todo. E nem ninguém rende, nem mostra o seu melhor potencial quando você está sendo todo o tempo avaliado. Vocês estão comigo? Então, não faça para o outro o que você não quer para si. Seja tolerante com o outro. Seja paciente com o outro. Porque está todo mundo na mesma estrada. Ninguém chegou, está todo mundo caminhando. Quando ele diz assim, da mesma fonte não pode sair o amargo e o doce, ele não está dizendo que a gente não pode dizer, olha, eu amo você, que é o doce, mas dizer assim, isso aqui tu está errado, que é o amargo. Não. Até porque dizer eu te amo, mas tu precisa corrigir isso, é doce do mesmo jeito, porque tudo é amor. Porque o amor não tem as 2 faces. O que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, eu te amo. Aí eu saio e digo assim, tu sabe o que fulano fez? Eu disse ali que amo ele, mas tu não sabe o que ele fez, porque o bicho é ruim, o bicho é assim, assim, pronto. Isso aqui é o amargo. Você entende? É porque ninguém sabe, mas eu estou sabendo isso assim, 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 assim dele. Agora encontro ele, coisa linda, Pai do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe. Pronto, isso aqui é o doce e o amargo, saindo da mesma fonte. Agora, se eu chego para esse, fulano, eu amo você, a paz do Senhor, deixa eu conversar um negócio contigo. Eu soube isso assim, assim, eu vi isso assim, assim, queria chamar você para a gente conversar sobre isso, eu quero te ajudar, eu quero te levantar, quero te aconselhar, quero orar com você se você precisar. Vocês estão comigo? Porque palavras ditas não tem como voltar atrás. A pessoa que fala muito, eu estava falando sobre isso, né? Falar muito tem falar o que não deve e realmente falar demais. Geralmente, quem fala demais também fala o que não deve. Mas tem a pessoa que fala pouco, mas quando fala uma coisa que não deveria ter dito. E ambos os perfis estão errados. Nem a gente deve falar o que não deve e nem deve falar demais. Gente, eu não sei você, mas eu não consigo conviver com uma pessoa que fala muito. Falar. Eu não consigo. Entende? Geralmente, pessoas que falam muito, eu não estou falando de pessoas expansivas, pessoas expressivas. Geralmente, a pessoa expansiva, ela fala com facilidade. Né? Tá aqui numa conversa, ela geralmente domina a conversa, ela sempre tem um assunto, ela sempre tem uma história. Tá jóia, esse é o seu perfil, é a sua personalidade. Se é o seu perfil, deixa eu te dizer uma coisa, é preciso abrir espaço para que as outras pessoas também possam falar. A gente não pode estar todo o tempo dominando a conversa o tempo todo. Mas quando a gente fala muito, a Bíblia já diz, não vai faltar tolice. No muito falar, não faltam tolices. A pessoa que fala muito, às vezes ela vai falar muito de si mesma. Ela vai contar as vantagens, as bênçãos, né? Vai contar as bênçãos.
Então ela está sempre contando o que é que Deus fez por último com ela, qual foi a última vez que ela pregou não sei aonde, e a última cura que Deus realizou através dela, e como eu estou sendo bom nisso, e como eu estou sendo bom naquilo. Quando você tem 40 minutos de conversa e a pessoa falou o tempo todo, não sobrou nada para você. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente fala, a gente expõe quem a gente é. Entende? Isso aí é certo. Quando você fala, você expõe quem você é. Se eu preciso me relacionar com uma pessoa, mãe e filho, marido e esposa, amigo e amiga, pastores, esposas de pastores, relacionamento. Não tem como eu falar o tempo todo e querer ser conhecida e querer conhecer o coração das pessoas, porque eu não ouço as pessoas, eu só falo. Eu preciso ouvir as pessoas. Todo mundo quer ser ouvido. Todo mundo. Todo mundo quer um espaço para poder contar alguma coisa sua. Ou conversar sobre qualquer coisa. Quando você fala, você expõe quem você é. Então, se eu quero conhecer alguém, eu tenho que ouvi-la. Entende? Eu preciso saber o que ela é, o que ela pensa. E à medida que ela fala sobre qualquer outro assunto, um bom avaliador vai saber que tipo de pessoa é aquela. Ela pode falar sobre qualquer assunto. Ela pode contar para você sobre uma receita de bolo. E o jeito que ela fala e como ela fala, você sabe quem ela é. Vocês estão comigo? Vocês estão pensando sobre o assunto? Que bom que vocês estão meditando. Mas isso é bem sério. Cuidado com o falar demais. Falar muito, falar o tempo todo. Você se expõe, todo mundo sabe quem você é, sabe tudo que vai na sua cabeça, sabe todas as histórias da sua vida e você não conhece ninguém, porque não ouve ninguém, só fala. É feio. Na verdade, é até falta de educação, inclusive. Estão comigo? Hoje é uma noite de conselhos. Normal, né? Acho que é normal. Né? Eu acho que, na verdade, às vezes você convive com pessoas que gostariam de te dizer isso, mas não tem coragem. Aí vem uma pessoa pregando e fala. Né? Porque realmente o homem perfeito, a mulher perfeita em Deus é aquele que consegue controlar a boca. Especialmente quando está irritado, quando está chateado, quando está bravo, porque vai falar uma bobagem, não tem como engolir aquilo de volta. E às vezes, dependendo do que foi, você pede perdão, mas se mais na frente você repete aquilo repetidas vezes, não tem como aquela ferida fechar. Qualquer ferida que você tem, está machucado, você tem o maior cuidado para não bater. Por quê? Porque precisa dar tempo de fechar. Agora, como a ferida fecha se você está sempre tacando ela, alguém está sempre batendo nela, ela não fecha nunca, pelo contrário, ela vai aumentando. Porque ela está sempre inflamada, porque sempre tem alguém metendo o dedo na sua ferida. Vocês estão comigo? Quando isso acontece, sabe o que você tem que fazer? É sair de perto de quem está metendo o dedo, porque senão nem sara você e nem você consegue perdoar aquela pessoa, porque ela te machuca o tempo todo. Amém. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente está em paz, está tudo certo aqui. Eu não estou tagarelando. Uma vez foram reclamar com Jesus sobre seus discípulos, porque eles não lavavam as mãos para comer. Porque o pessoal sempre queria um motivozinho para achar uma coisa errada em Jesus. É interessante, porque os críticos, as pessoas que querem passar a perna em você, eles estão sempre procurando uma coisa ruim em você para apontar. Você é isso, mas tem isso aqui. Sempre tem um mas nas pessoas críticas, né? E aí as pessoas chegaram e disseram, seus discípulos não lavam a mão, porque os discípulos de Cicrano, o pessoal aqui faz isso, mas vocês, é tão esquisito vocês. Aí Jesus teve que explicar algumas coisas, ele disse assim, olha, o que contamina o homem não é o que entra na boca do homem. Porque vocês comem esses alimentos, essas coisas em dia de sábado, não é o que entra na boca do homem. Na verdade, o que contamina o ser humano é aquilo que sai da boca do homem. Eu já disse isso aqui uma vez, acho que mais de uma vez. O que Jesus estava dizendo? Não é comida, ou não lavar a mão, ou comer isso assim, dia de sábado. Ele está falando que o que contamina uma pessoa é aquilo que sai da minha boca. Se eu estou com uma demanda com fulano, eu tenho um problema com fulano, eu tive um arranhão com ele. Isso não quer dizer que eu tive esse arranhão com fulano e eu não posso compartilhar isso com o João. É meu marido. Ele precisa saber. Mas Bia não precisa. Vocês estão comigo? Você sabe que tem níveis de maturidade, não é nem espiritual não, é mental mesmo, de idade.
Que nossos filhos não podem ficar expostos a determinadas coisas, porque eles não têm maturidade para lidar com aquilo. O maduro, ele consegue ver o erro de uma liderança e entender, todo mundo falha. Hoje é ele, amanhã sou eu. Perdoar e andar para frente. Mas o imaturo vai sempre ficar enganchado naquele erro a vida todinha. Não exponha seus filhos ao erro da liderança. Deixa esse menino crescer limpo. Deixa esse menino crescer saudável. Deixa esses meninos, se precisar eles ver, se precisar eles conhecerem, que eles recebam aquilo da forma mais leve que você conseguir e entender, não, meu filho, todo mundo erra. Tá vendo como é? Aprenda com isso aqui para você não fazer a mesma coisa, porque a vida, filho, é assim. Pronto. Vocês estão entendendo? Ah, mas lembra de Saul? Saul, o cara estava endemoniado. Foi o próprio Saul que mandou chamar Davi para tocar a harpa para ver se aliviava alguma coisa, porque o cara era cheio de demônio. Disse que quando Davi tocava, os demônios fugiam. E Deus já tinha chegado para Davi anos antes, aliás, um tempo antes, e tinha dito, você vai ser o rei de Israel. Já tinha ungido o rapaz, ele tinha 16, 17 anos, quando ele estava cuidando das ovelhas do pai dele. O menino sabia que ele ia ser o rei, mas aquilo levou um tempo ainda. Aí ele foi lá, matou Golias. Saul gostou, colocou ele dentro do reino, tinha prometido a filha a quem matasse o gigante, então deu a filha em casamento, agora ele era genro, entrou dentro da família real, de repente. Tem gente que entra nas cores de repente mesmo, é assim mesmo. Estão comigo? Aí o pessoal disse, fulano caiu de paraquedas. Sim, mas a vida que Davi tinha em secreto, que só Deus sabia. Ele construiu uma estrada, aí agora ele é digno de estar colhendo aquilo. Estão comigo? Isso aqui é outra história. Aí agora está Davi dentro da família. Só que Davi era um menino muito bom, muito íntegro. E aí o povo começou a aclamar Davi. E isso deixou Saul cheio de inveja. O nome é esse mesmo, amado. Inveja. Ciúme. Porque é outra pessoa que está sendo promovida e não você. Porque foi dado o microfone a outra pessoa e não você. Porque a posição foi dada a outra pessoa e não a mim. Aí você tem inveja, tem ciúme. Coisa feia, ceboseira do ser humano. Isso é ceboso. Isso são as nossas pequenezes, as nossas feiuras. Mas todo mundo tem feiura, não se engane não. Porque com auréola, meu filho, nem Jesus, porque Jesus não usava auréola. Auréola é coisa de pintura da igreja católica, não tem auréola em ninguém. Entende o que eu estou querendo dizer? Jesus é perfeito, amém? Estou só usando a questão da auréola mesmo, auréola. Sabe o que é auréola, né? Aquele anelzinho brilhoso em cima da cabeça. Então todo mundo tem essas feiuras, a gente tem muita feiura, que a gente precisa olhar essas feiuras no espelho e dizer, rapaz, eu sou desse jeito, e eu tenho esse pensamento, essa tentação chega para mim, de eu querer ser como fulano, de eu ficar triste porque Cicrano recebeu um carro e eu não, porque a oportunidade foi dar a Cicrano quando eu é que estava lá, eu é que fui fiel esses anos todos, aí chega Cicrano, cai de paraquedas e bota ele no meu lugar, como é que pode? Irmãos, eu entendo isso. Isso é humano, na verdade isso é carnal, e diabólico. Todo mundo está sujeito, agora saiba como lidar com isso. Você entende? Então Saul não soube lidar com aquilo, pelo contrário, aquilo dominou o cara de uma forma que ele agora começou a querer perseguir Davi para matar. E aí está Davi agora fugindo de Saul, escondido, coitado, em caverna, pedindo abrigo, vivendo de favor na casa das pessoas, saindo correndo, fugido, uma tristeza. Aquele menino não merecia aquilo, mas por um tempo de tribulação, ele foi grandemente recompensado depois. Aí tem um momento que ele está escondido na caverna, aí está Saul lá, aliviando o ventre. Ele consegue chegar tão perto ao ponto de cortar um pedaço da capa, da orla. Aí de longe ele pegou e gritou, disse, olha, se eu quisesse hoje, eu teria dado cabo à tua vida, porque hoje o Senhor teria te entregado na minha mão. Aí Saul ficou bem apavorado. Aí ele disse, mas como eu tocaria, como eu ousaria tocar o ungido do Senhor? Estão comigo? Esse homem era morto espiritualmente, numa aliança inferior à nossa. Outra coisa, ungido do Senhor foi uma forma de dizer, porque ungido era ele. Ele estava falando assim, como é que eu vou fazer uma coisa dessa a uma pessoa que ainda está na posição? Diga posição. Como é que eu sou louco ao ponto de tocar uma pessoa que ainda está na posição? Sim,
Aí o diabo podia ter dito, mas o ungido é você. Deus ungiu você. Deus mandou um profeta na sua casa. Foi uma coisa gloriosa, foi lindo. Tu não se lembra não, Davi? Agora esse cabo aí, endemoniado. Tu precisava tocar para aliviar o demônio do cara. Esse cara é carregado demais. Você é o rei, Davi. Mas ele não era rei ainda. Tinha uma outra pessoa nesse lugar. Se ele não honrasse a pessoa de Saul, porque estava todo deturpado, honrasse a posição. Se ele não conseguia honrar a pessoa de Saul, que estava todo troncho realmente, porque não houve arrependimento em Saul em momento algum, ele honrasse pelo menos a posição. E aquele homem teve aquela consciência de pensar isso. Deus me livre, Maria, de eu fazer uma coisa dessa. Com o ungido do Senhor. Que ungido? Que ainda está na posição. Não foi o braço de Davi que tirou Saul. Não foi. Foi a colheita de Saul que tirou ele daquela posição. Porque ele morreu desgraçadamente. Vocês estão comigo? Eu quero que a gente entenda, amados, que a gente pode não sair com uma espada matando ninguém. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes quando ela sai da nossa boca. Então quer dizer que essa língua pode ser uma espada. E a gente pode esfaquear. Então isso quer dizer que a gente também pode tocar uma pessoa de forma negativa com a nossa boca. Vocês estão comigo? Uma vez eu estava num lugar e eu ouvi uma pessoa dizendo, dentro de uma situação, muita gente, e eu ouvi uma pessoa dizendo, o negócio agora é se desviar, porque aí faz o que quiser, vive o que quiser, bota faz umas tatuagens, vive o que quiser, e depois se arrepende e volta, tá tudo bem, porque aqui a igreja é muita misericórdia. Eu fiquei impressionada. Aí sabe o que é isso? O vomitar de um coração que está todo troncho. Primeiro, um senso de justiça que não vem de Deus. Segundo, se desviou e se arrependeu, que tens tu, conserva a lei. Morresse tu na cruz por quem? Que eu não estou sabendo. Derramamos nosso sangue por quem? Por ninguém. E se há arrependimento, quem somos nós para impedir o arrependimento de Deus? A pessoa estava tão cheia daquilo que deixou vazar. Cuidado com o que a gente deixa vazar. Sabe o que acontece? Quem estava perto, aquela pessoa se manchou com quem tem coerência. Porque ali quem fala não se expõe, então a pessoa se expôs e eu vi, nossa, que infância. Nem sabia que era tão infantil assim, pensei até que era mais maduro. Estão comigo? Porque, amados, quem somos nós para se estar entre Deus e uma pessoa arrependida? Quem é o doido de ficar entre Deus e uma pessoa arrependida? Não tem como. Vocês estão comigo? Cuidado quando a gente sai dos nossos cultos e senta nas nossas mesas de pizzaria, para a gente não estar cortando a pizza e cortando os líderes. Do jeito que corta a pizza, sai cortando os líderes. Amém? Do jeito que pega aquele negócio de cortar a pizza e passa assim, fazendo os triângulos, do mesmo jeito é cortando fulano, cicrane, e o ministério, e a esposa do pastor, e o pastor, e aquele líder de louvor, e sai cortando. Irmão, se fulano não está bem, juiz dele é Deus. Agora, juiz nosso é cada um de nós. Porque a Bíblia diz que cada um de nós deve julgar-se a si mesmo. Não ao seu vizinho, mas a si mesmo. Porque quando julgarmos a nós mesmos, a gente vai estar sempre se avaliando e corrigindo. Porque se a gente julga nós mesmos, a gente não vai precisar provar do julgamento de Deus, que é federal. Amém? Que é forte, Brasil. Então julgue-se a si mesmo, porque a gente não vai precisar lidar com outro tipo de julgamento. Estão comigo? A gente tem que ter cuidado com o segredo dito a gente. Como é que a gente lida com aquilo? O peso da informação. Tem um versículo em Provérbios que diz assim, que o segredo revelado separa os melhores amigos. Cuidado com o que você ouve dentro de um gabinete pastoral, por exemplo. Às vezes os líderes de departamento, nem tudo vai para o gabinete do pastor. Às vezes você, líder de departamento, está lidando com um monte de coisa que o pessoal está fazendo dentro do departamento. E você tem que levar para o líder maior.
Porque você não foi constituído pastor da igreja, tem uma pessoa como pastor da igreja, leve para ele, leve para a esposa do pastor, deixa eles resolver, porque coisa terrível é a gente tentar fazer uma coisa com uma unção que a gente não tem para fazer. Você vai se desgastar, vai se cansar. Isso não quer dizer que você não possa dar um conselho ao seu liderado. Porque a palavra dita a seu tempo, ai, quão agradável é. Você entende? Então assim, chegou para você o problema, lida você aqui. Pode consertar aqui, talvez nem precise ir para outra instância, dependendo da gravidade. Cuidado. Vocês estão comigo? Mas assim, houve uma demanda aqui, resolve aqui. Né? A Bíblia diz assim, se o teu irmão pecar contra ti, no contexto que a gente está falando, vamos dizer assim, se o teu irmão, tu souber que ele falou mal de você, se numa discussão ele disse uma palavra para você que ele não deveria ter dito, ao invés de você ir para casa e passar 3 anos pensando naquilo, e brabo, e chateado com aquela pessoa, ao ponto de você vivenciar uma mágoa que vai te levar para um leito de morte, procura essa pessoa, a Bíblia diz, vai até teu irmão e conversa com ele. Se ele se arrepender, pronto, ó, ganhaste teu irmão. Eu gostei dessa frase, ganhaste teu irmão. Quer dizer, ninguém se perdeu aqui na demanda. Você ficou ofendido, ele ofendeu, às vezes sabe que ofendeu, às vezes nem sabe. Você chegou educadamente, como irmão, amado, naquele dia da nossa conversa. Isso que você falou me deixou péssimo. Talvez você nem percebeu, mas eu fiquei assim, assim, assim. Eu queria que você soubesse, inclusive porque esse versículo diz que a gente tem que procurar o irmão que nos ofendeu. Então eu preciso que você saiba, eu fiquei assim. Irmão, se você chega com amor, é muito difícil uma pessoa que depois de um discurso desse vai olhar para você e dizer, ah, paciência, meu filho, se vira aí com suas preocupações, porque eu não fiz nada. É muito difícil. Geralmente ele vai ficar envergonhado, e essa é uma vergonha boa. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Talvez ele diga, irmão, eu nem sabia que tinha feito isso. Desculpa. Pronto, terminou ali. Ó, que belezura. Estão comigo? E tem coisas que às vezes você não precisa levar para a pessoa. Se você conseguir resolver entre você mesmo, melhor. Não conseguiu, já faz 2 meses, eu não consigo soltar isso que essa pessoa me fez. Rapaz, procura essa pessoa. É bíblico. Pronto, essa é uma palavra que deve ser dita. Vocês estão comigo? A gente está sendo bem prático. Tem o que precisa ser dito e às vezes a gente não diz. E aquilo que não devia ter sido dito e a gente fica falando. Espalhando. É como subir num prédio, pegar um travesseiro de penas. Pena de ganso. Você sobe em cima do prédio e rasga um travesseiro daquele. Não tem como juntar aquelas penas mais. Porque pode ser que a maioria das penas realmente tenha caído nos pés do prédio. Mas quantas peninhas o vento não levou e espalhou? E às vezes aquela pena levou quilômetros e quilômetros, o vento levou aquela pena. Não tem como você juntar. Vocês estão comigo? A boca abençoada, a Bíblia diz que do fruto da sua boca cada um vai comer. O que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Se eu estou chateado com fulano e fico conversando com todo mundo a minha chateação de fulano, eu estou contaminando todo mundo contra aquele fulano. Quando eu devia ter tido uma atitude madura de ter sentado com aquele fulano em amor e ter dito, olha, isso foi bem ruim, eu fiquei bem arrasado. Eu queria que você soubesse. Pronto, aí você vê a contrapartida que a pessoa te dá. Mas eu digo a você, amado, só em você ter dito, para quem realmente devia ter ouvido, 50% do problema já vazou de você, na hora. Impressionante. Porque o falar, na hora certa, alivia. Não é à toa que a Bíblia diz a palavra dita a seu tempo. Como maçã de ouro numa salva de prata. É porque a gente não tem maçã de ouro nem salva de prata. A gente não entende o que é isso. Mas ele está querendo dizer assim... Aquela coisa que casa bem, aquele ornamento que você olha, vixe, que coisa linda. Maçã de ouro numa salva de prata. Vixe, que coisa linda. Enche os olhos. É bonito de ver. Você entende? Pronto, ele diz assim, quando você precisa falar uma coisa e você fala do jeito certo, pronto, isso aí é joinha, Deus está dando legal. Deus está dando legal também quando você queria dizer uma coisa e você não diz. E você sai como errado na situação. Sabendo que só Deus pode justificar. Deus também dá joinha. Tem uma passagem lá em 1 Pedro, estou já terminando, que diz assim,
Vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, não somente aos bons e cordatos, mas também aos maus. Não, mulheres ele diz mais na frente. Vós, servos, está falando de gente que trabalha, né? Empregados e patrões. Ou pessoas que trabalham em departamentos, pessoas que trabalham na igreja. Alguém lidera sobre você e você que lidera tem liderados. Pronto, essa hierarquia de trabalhar salariado ou não, ele está dizendo, se submeta aos seus líderes. Sejam eles bons e cordatos ou não. Ele diz assim, porque Jesus, ele veio para você seguir as suas pisadas. Na boca dele não se achou engano. Quando era injuriado, não injuriava. Quando era maltratado, não maltratava, antes entregava-se àquele que julga justamente. Então quer dizer que o próprio Filho de Deus era injuriado, ele precisava entregar-se a Deus. É interessante. Porque eu pensei que Jesus ele tinha todo aquele autocontrole assim, sobrenatural. Quando ele estava aqui, ele estava num corpo humano, que sentia fome, frio, calor, precisava comer, precisava dormir, cansado. O mesmo corpo igual ao seu. Vocês estão comigo? E quando ele estava aqui, ele estava suscetível às tentações do diabo exatamente como a gente. E o diabo não dava trégua para ele não, o bicho era ruim. Então aquelas tentações estavam lá, mas ele conseguiu ficar sem pecado. Talvez uma das formas de ele conseguir, essa coisa toda, ficar sem pecado, talvez algumas delas foi fazendo isso, entregando-se àquele que julga justamente. Se Jesus precisou se entregar àquele que julga justamente, por causa das situações os conflitos que ele tinha, das afrontas que ele sofria, por que eu e você achamos que vamos passar bem nessa situação, sem nos entregar a Deus? Sem colocar essa situação diante de Deus? Amado, quando você tem razão de viver a afronta, ele diz assim, aquele que é esbofeteado, fazendo o mal, você merece aquele esbofete. Mas se você não fez o mal e ainda assim você é esbofeteado, por causa da sua consciência para com Deus, Deus se agrada. Por causa da consciência para com Deus. Estão comigo? Uma esposa é casada com um marido ímpio. E o marido pede dela uma coisa ilícita, que ela não deve fazer. E ela diz para ele, querido, infelizmente, isso aqui, a gente faz na hora, mas isso aqui eu não posso fazer, porque agride a palavra de Deus. E aí ele fica brabo e vira a mão na cara dela. Esse bofete que você recebeu foi grato diante de Deus, não porque doeu, mas porque você pagou qualquer preço que fosse, só para ficar com a sua consciência limpa diante de Deus. Me diga se não é a mesma coisa que Sadraque, Mesaque e Abednego passaram. Foram para a fornalha. É a mesma coisa que Daniel passou. Não vai se dobrar não? Vou não, rei. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livre. Mas infelizmente, meu filho, dobrar você a gente não vai, porque a gente precisa de uma consciência limpa para com Deus. Aí Deus livrou tanto dos leões, como livrou na fornalha. Vocês estão comigo? Mas eles tinham um coração tão acertado que disseram, se Ele quiser livrar, tudo bem. Mas se não quiser, está bem também. Porque o que vale para a gente é ter um coração acertado com Ele. Você e eu precisamos passar por essa vida aqui embaixo com o coração acertado. Acertado o tempo todo. Porque o juiz da gente, amado, não é homem nenhum. Porque esse homem, essa mulher que está sentada do seu lado, por bom que seja, é um ser humano. Que erra também. E que precisa pedir perdão a Deus também. E se esforçar todo dia para fazer o certo também. Exatamente como você. Agora, o Deus que é perfeito, Ele merece ser honrado. Não que o seu vizinho não mereça, pelo contrário, a Bíblia diz a Deus acima de todo e ao próximo como a ti mesmo. Amém? Amor a Deus acima de tudo, Deus acima de todos, não é isso? Também, é válido também, é bíblico também. Mas eu estou falando de quando ele pegou e resumiu todos os itens da lei em duas coisas. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo e a ele sobre todas as coisas. Estão comigo? Amém? Seja cuidadoso. Porque aquilo que a gente faz em secreto, o povo não vê não, mas Deus sabe. Isso vai encher o nosso coração de alguma coisa e uma hora a gente vai falar o que não deve. Não precisa espalhar a vida de ninguém. Não precisa macular a influência de ninguém. Não precisa propagar a palavra ruim. Nós somos portadores de boas novas. E não das más novas. Às vezes a esposa e o marido têm uma demanda, uma briga, uma confusão. A mulher vai para a casa da mãe, aí chora, aí o pai da moça vai e recebe ela, aquele chororô. Aí daqui a pouco o marido vem, ele se resolve, se ajeita, se perdoa. Então 1000 amor, mas o pai está todo chateado contra
o rapaz. Por quê? Porque nem todo mundo vai conseguir se limpar com quem te ofendeu como você conseguiu. Entende? Nem todo mundo vai ter a maturidade, depois de ouvir as suas dores, as minhas ofensas, de conseguir guardar o coração e entender. Não, fulano fez isso com essa pessoa no momento de raiva, pressionado por alguma coisa, está tudo bem. Daqui a pouco ela mesmo se entende com ele e fica tudo bem. Nós, pastores, líderes, a gente tem que ouvir as demandas do povo e tentar se blindar. Senão você assume a dor e agora está vocês dois contra aquela terceira pessoa, que aquela pessoa não fez nada contra você. Você entende? Então assim, a gente tem que se blindar, tem que saber ouvir, tem que literalmente entrar no ouvido e sair no outro. Sabe? Porque senão você também é maculado. Amados, as palavras, elas são tudo. As palavras, elas são tudo. Se eu e você não tivermos uma boa palavra para dizer, é bom ficar calado. O silêncio, ele é muito apreciável. Ele é muito apreciável. Não precisa a gente estar falando o tempo todo, nem dizendo o tempo todo, nem contando as coisas para os outros o tempo todo. O silêncio é apreciável. Olha, eu admiro profundamente. Tem 2 homens que eu admiro profundamente. Primeiro é João. E esse não é porque é meu marido. É porque o bicho é admirável mesmo. Muito cuidadoso nas palavras. Pronto, ele peca pela falta de palavras do que pelo excesso delas. E o outro é Simon. Impressionante como Simon fala pouco. Cuidadoso. Entende? Porque, deixa eu dizer uma coisa, quando você erra em alguma coisa e você vai chorar para um líder, por exemplo, para um professor de remo, para uma pessoa mais madura espiritualmente do que você considera, às vezes a gente espera que aquela pessoa diga algo que concorde com a sua dor para você pegar aquilo e levar para quem te ofendeu. Mas eu conversei com o Simon. Simon disse, minha filha, realmente, você está com razão mesmo. Eu já tenho pensado sobre essa pessoa, Deus já tem me dito umas coisas, mas, pois ele falou isso de tu, Porque você precisa de alguém que respalde você na sua dor para apresentar para aquela pessoa, para defender-se a si mesmo. Irmãos, o ser humano nessa ânsia da autodefesa, a gente faz muita besteira. Precisando se defender. Sabe quando ninguém entra na sua defesa? Quando ninguém entra na sua defesa, é natural do ser humano levantar as suas próprias defesas. Quando você está pegando numa panela quente e se queima, você não pode se continuar segurando. É natural do ser humano soltar. Entende? O ser humano tem que se proteger, se defender. Só que na ânsia de se defender, a gente pode estar fazendo alguma besteira. A gente pode falar demais, pode pensar coisas erradas, fazer o que não devia. Seja policial de si mesmo, porque a prestação de contas é inevitável. Amém? Quando alguém vier chorar com você, esculhambando uma pessoa, porque fulano me machucou, talvez a gente precise ouvir fulano, para saber como foi. Às vezes tem uma outra versão, tem um contexto ali dentro que você não sabe. É muito raro uma pessoa que vem conversar com você, trazendo uma tristeza de alguém e dizendo assim, mas realmente eu errei nisso contra essa pessoa, eu errei nisso, por isso é que ele fez isso comigo. Pronto, quando a pessoa começa assim, para mim ela merece joinha. Realmente eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu podia ter sido melhor nisso e naquilo, aí eu estou passando por isso, pronto. Assumir os seus próprios erros. Vendo o que você está falhando. Isso vai ajudar a melhorar a sua pessoa, a minha pessoa, e essa demanda vai ser melhor resolvida. Estão comigo? Cuidado com o que é dito. A Bíblia diz que nós vamos dar conta de cada palavra frívola que sai da nossa boca. Imagina, é muita palavra. A gente precisa pedir perdão a Deus do que a gente fala de errado todo dia, do que a gente não deveria dizer. Fora as confissões negativas. Estão comigo? Acho que eu não vou conseguir nada na vida. Eita, acho que eu não vou conseguir emprego nenhum. Está muito difícil as coisas. Tá porta fechada para todo mundo. Campina está muito quente. Acho que a gente vai ter uma seca. Cuidado. Do que a boca fala, a gente vai se fartar e vai comer daquele fruto. Cuidado com o que sai. Policia o que sai. Fala pouco. A gente pode pensar cobras e lagartos aqui, mas não deixa sair por aqui não. Porque aí contamina quem te ouve. Entende? Se não tiver ninguém me ouvindo, Janaína, eu estou ouvindo minhas próprias palavras, então é uma contaminação que sai e entra de novo, sai e entra de novo. Não faz isso. Estão comigo, amados? Não precisa você e eu passarmos por uma experiência muito dolorosa com palavras para a gente entender a seriedade desse negócio. É muito sério.
É muito delicado. Eu aconselho a gente a ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, grifando as palavras de Jesus. O que Jesus disse em cada situação e o que ele não disse. Você lembra lá em Isaías, anos antes de Jesus vir, que dizia assim, que como ovelha muda, ele foi para o matadouro? Então, tinha hora que Jesus dizia, mas tinha hora que ele não dizia nada. E o povo perguntava, o que diz tu de ti mesmo? E aí, tu é o filho de Deus mesmo? Ele disse, tu dizes. Ah, mas não sei o que. E ele, calado como ovelha muda, porque aquela era a hora de calar. Tinha hora que ele dizia, vocês são como sepulcros caiados. Olha que coragem. Sabe o que é um sepulcro caiado? Que por fora está cheio de flores, bem bonitinho, por dentro tem carne podre. Está tudo podre lá dentro. Que coragem. Diga aquela raposa que eu prego hoje, prego amanhã e vou pregar o tempo todo. Olha, uma raposa. Teve a hora de Jesus falar algumas coisas e teve a hora de ele não falar nada. Estão comigo? Fica de pé.